relatório da Polícia Federal sobre o inquérito da ABIN paralela mostrou que, em mais de uma ocasião, a ABIN de Bolsonaro monitorou um Alexandre de Moraes, que não era o ministro do STF, mas sim um homônimo. Parece um esquete dos Trapalhões. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, que satisfação poder botar um reggae nesse corte. Eu Olha, acho que Ana, podia ser a trilha dos Trapalhões mesmo, hein? podia ser a trilha dos Trapalhões. A gente tá vendo aí a investigação da BIM paralela, né, Ana? Que acabou levando ao indiciamento do Carluxo, do Ramagem, entre outras pessoas, e acabou sendo retirado. O Xandão retirou o sigilo sobre o relatório da Polícia Federal. E daí, olhando lá como que está esse relatório, o pessoal percebeu que tinha um Alexandre de Moraes Soares. Que ficaram uma... Pera, quem é essa pessoa? Quem é Alexandre de Moraes Soares? Daí, Ana, que veio a questão. Ao que tudo indica, eles usaram o First Mile, aquele aplicativo lá que é usado para espionar a localização de celulares, 3 vezes, sem justificativa, muito provavelmente olhando o Alexandre de Moraes errado. Eu não tô acreditando nisso. Vamos ver o relatório da Polícia Federal. Tá aí. São mais de 1.100 páginas. Então a gente obviamente não vai ver tudo. Em vez disso, vamos ir só lá para a página 304. Que é a... Opa! Não é aqui. Aliás, esse É aqui. relatório saborosíssimo, hein? 304 a página. E daí a gente pode ler aqui. Monitoramento homônimo. Alexandre de Moraes Soares no período de instalação do inquérito das fake news. A utilização de sistemas ilegítimos de consulta, como demonstrado acima, resultava por vezes em números de terminais telefônicos erroneamente associados a alvos. A pesquisa no sistema First Mile por homônimo é erro passível de ter sido cometido. O registro, por exemplo, associado à pesquisa de Alexandre de Moraes Soares não apresenta nenhuma justificativa, levando à plausibilidade de terem sido realizadas 3 pesquisas do homônimo do exímio ministro relator no dia 18 de 5 de 2019. O homônimo alvo da pesquisa ainda reside no estado de São Paulo. Ou seja, nem de Brasília o cara não era. O marco temporal da pesquisa é compatível com a instauração do inquérito 4781 de março de 2019 pelo então presidente do STF, exímio ministro Dias Toffoli. Em 14 de 5 de 2019, houve a disponibilização para julgamento de recursos para suspender a apuração. O agente de inteligência, olha o nome do gênio, Tiago Gomes Quinalha, realizou diversas pesquisas no sistema First Mile, dentre elas do homônimo exímio ministro relator. O servidor foi designado ao posto de auxiliar de adido na França, entretanto não embarcou de volta da missão em 29 de 4 de 2024. Abandonou o cargo público, não havendo informações sobre seu paradeiro naquele país. O cara ainda fugiu pra França. Enfim, e daí tá aqui as consultas que ele fez procurando Alexandre de Moraes Soares. Inclusive, o cara tava no Parque Vila Lobos, lá em São Paulo, uma das vezes. Meu Deus do céu! É isso, Ana. Os caras conseguiram fazer a proeza de, pelo menos em 3 ocasiões diferentes, quando estava sendo colocado inquérito das fake news, ou seja, tinha uma razão para eles estarem procurando o Xandão, não foi assim, tipo, aleatório, tinha a ver com um inquérito que poderia responsabilizar aí membros do clã Bolsonaro, e ainda vai lá e procura o Xandão errado. Dito isso, Ana, tem mais coisa que eu queria trazer nesse corte aqui. Sobre esse inquérito da BIM paralela, que é algo que eu acho que não está sendo discutido bastante, que é o fato, Ana, e sim, eu vou fazer um gancho aqui, eu usei o homônimo só para chamar as pessoas pro corte,
de que a cúpula atual da ABIN está envolvida nesse inquérito, é citada nesse inquérito, e a gente não está vendo o governo reagir. Eu não falei disso até agora por razão de vamos dar tempo para o governo reagir antes de começar a cobrar, mas já deu tempo, né? Já deu tempo. Eu vou trazer aqui a Juliane Dalpiva falando um pouquinho sobre isso. Passaram 24 horas de que a gente tem a confirmação de que a cúpula da 24 horas foi. Isso era dia 18, já passou mais de 24 horas, gente. ABIN, tá? Foi indiciada, tá relatado lá com uma série de crimes, inclusive com o depoimento da antiga corregedora da ABIN, contando como foi pressionada para não apurar os crimes que tinham acontecido pela atual gestão. O próprio sindicato dos agentes pediu a demissão da cúpula. Não tô vendo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, preocupado que a Agência Brasileira de Inteligência está iniciada por compactuar, não deixar se esclarecer crimes de espionagem. Para mim, de ontem para hoje, porque os crimes do Bolsonaro já em uma grande parte são públicos, mas para mim é muito chocante que a gente não tenha nenhuma manifestação do governo Lula, do ministro-chefe da Casa Civil, sobre a situação da nossa inteligência de Estado. A nossa inteligência de Estado aparentemente não importa, né? Não estamos preocupados. Não precisa, né, de inteligência de Estado de confiança, de assessores de confiança. E aí tem que escolher também, porque se vai manter essa cúpula, então a gente não acredita no trabalho que a Polícia Federal está fazendo. E a Polícia Federal está liderando as principais investigações contra as tentativas de golpe de Estado. Que respaldo se dá a essas investigações se a gente mantém uma agência de inteligência com essa direção que está envolvida na tentativa de não esclarecer isso? Então, assim, é muito grave que o governo... Aí, Ana, era isso que eu queria trazer. E daí, só para completar, a gente tem uma reportagem de hoje lá no O Globo falando sobre a postura do Lula em relação a isso. Inquérito da BIM paralela expõe briga entre as cúpulas da PF e agência no governo Lula. Daí vem a parte que eu acho mais preocupante disso tudo, Ana, que é aqui, ó. Na quarta-feira, Lula decidiu manter o diretor-geral da BIM no cargo. Sim, o cara que foi implicado na casa da BIM paralela, de acordo com a Polícia Federal. De acordo com auxiliares, o presidente avaliou apenas o indiciamento de Correia não era motivo suficiente para substituí-lo. O cara foi indiciado no ABIN paralela e o Lula acha, não, deixa ele continuar chefiando a ABIN. Auxiliares e Lula afirmam que o presidente vê uma guerra corporativista tanto da PF quanto da ABIN em relação ao caso, o que favoreceria uma disputa de narrativas entre as duas instituições. Nesse cenário, pontuam, Lula irá ponderar as versões divulgadas. Difícil, né, Ana? Difícil. Dificílimo. Posso? Posso Vai em falar? frente. Vamos começar do final, assim. Eu acho que esse é mais um ponto aí onde a gente demarca aí uma discordância, assim, sendo bem leve, né? Do governo Lula. A minha primeira são os militares e o Mussi, tá? Acho que pegam muito leve ali com os militares. Agora, essa questão da BIM manter e achar que não é o não, essa declaração para mim não dá, mano. Não é o suficiente o indiciamento do sujeito para tirar ele de um cargo de extrema delicadeza, né, de extrema importância estratégica, de tudo, assim. Um cara que tem acesso a muita informação, e aí eu concordo plenamente com a Juliana Dalpiva, põe em xeque a credibilidade do governo diante dessas questões, né? Não dá para sustentar a permanência de uma cúpula da BIM que esteja envolvida com qualquer mal feito a isso. Aí afeta diretamente a confiabilidade do governo em relação a isso, e confiabilidade da BIM em relação a isso. Não consigo ver razão para isso.
E se isso, claro, não fosse já gravíssimo, a questão do homônimo ali do Alexandre de Moraes, é claro, virou meme, tá todo mundo tirando sarro, né, zoando a questão dos homônimos. Eu particularmente, eu sempre falo isso, eu fico muito chateada de saber que a gente não está na lista da BIM paralela, porque eu acho que a Nós gente não não fez o sabemos, Ana. até onde a gente saiba, até onde A a gente gente sabe. não teve a É, divulgação de todos os nomes que de todos, estavam na lista. mas eu vou dizer para vocês, eu fico Nem até nunca feliz, vamos porque eu ter. Nem não, nunca vamos eu ter. fico pensando: "Será que eu fiz meu trabalho direitinho?", entende? Não incomodei o suficiente. Mas aí me apontaram que pode ser que alguém tenha pesquisado uma Ana Lewandowski, né, então vai ver, me pesquisaram, mas erraram o nome. É bem isso, Dirceu, o sapo levando o escorpião nas costas para atravessar o rio. Mas voltando para a coisa do homônimo ali, ficou engraçado, gerou um monte de piada e tudo mais, mas vocês conseguem entender a gravidade disso? Que este tipo de gente, não apenas esse tipo de gente burra, mas também mal intencionada. Aqui a resposta é os dois, tá? Para a velha pergunta, é burrice ou má intenção? Esse tipo de gente tinha e ainda tem acesso a um software espião perigosíssimo, perigosíssimo, que tem um acesso a dados da população, sem precedentes. E esse acesso está lá, e quem são as pessoas que têm acesso a esse sistema e podem pesquisar o que elas quiserem ali? Esse tipo de gente que pesquisa o Alexandre de Moraes errado, cara. Isso está na mão dessa galera. Imagina o estrago que isso daí não pode fazer, e eu vou arriscar dizer, imagina o estrago que isso não causou. A gente já fez um vídeo sobre isso, né, Sofia? Falando sobre como essas consultas a sistemas de espionagem aí acontecem sem qualquer regulação, qualquer um ali que tem acesso pode pesquisar, e a gente pesquisando cônjuge, sabe, umas coisas assim horríveis, horríveis. Isso aí é super preocupante mesmo. Perfeito. Acho que é isso, Ana. E É daí isso? esperar que Lula, pelo amor de Deus, conciliação tem limite, Lula. Não, não, isso aí eu não consigo entender essa conciliação aí não, cara. Não estou conseguindo compreender o cálculo desse xadrez 5D aí não. E não vem me dizer que é xadrez 5D, não, porque ele tá. Mano, não. Vamos lá. Ficamos Ficamos por por aqui, aqui. esperando Ficamos. que a BIM paralela ou a BIM oficial. Será que nessas alturas faz muita diferença? Não esteja investigando este corte, mas se tiver, oi, Abi, tudo bom? Beijo. Voltamos em instantes, chat e Abi, para mais assuntos do dia. Fiquem aí.